Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar do nosso último grupo de plantas, são as angiospermas. Angiosperma, do grego, significa vaso e semente, constitui as plantas mais abundantes e cosmopolitas da atualidade. Cosmopolita significa seres que habitam em quase todas as partes do mundo, distribuindo-se por todos os continentes do planeta, formando a maior parte da vegetação vivente. O termo anjo, vaso, faz alusão ao fruto, novidade evolutiva do grupo, que abriga em seu interior a semente. Essas plantas também fazem parte do grupo das traqueófitas, ou seja, possuem sistema de condução de seiva, os vasos condutores. Então, dos 4 grupos que a gente estudou, só as briófitas não têm vasos condutores, todos os outros têm. Tais plantas começam a aparecer no registro fóssil no início do período Cretáceo e existem há pelo menos 130 milhões de anos. O grupo passou por grande diversificação entre 100 e 65 milhões de anos, espalhando-se por todos os ambientes terrestres, exceto em climas extremamente frios. Classificação biológica. Existem cerca de 300 mil espécies descritas de angiospermas, sendo que o Brasil abriga cerca de 25% dessa diversidade. As angiospermas são classificadas em 3 grupos: monocotiledôneas, dicotiledôneas e dicotiledôneas basais. Essa classificação baseia-se no número de cotilédones. O que é um cotilédone? É uma folha embrionária modificada responsável pela transferência de nutrientes para a planta durante os estágios iniciais do seu desenvolvimento, enquanto elas não realizam o processo de fotossíntese. As monocotiledôneas apresentam um cotilédone da semente, como as espécies de alho, cebola, grama, cana-de-açúcar, entre outras. As dicotiledôneas apresentam 2 cotilédones na semente, como as espécies de pera, maçã, feijão, ipê, entre outras. Juntas, dicotiledôneas e monocotiledôneas representam atualmente 97% das angiospermas. Então, nós temos aí como exemplo, olha, a cana-de-açúcar, o ipê amarelo, tem flor e tem fruto, é angiosperma, certo? Já no grupo das dicotiledôneas basais estão incluídas as plantas que apresentam traços bastante primitivos, consideradas remanescentes das que deram origem às mono e às dicotiledôneas. Dessa forma, foram colocadas em um grupo à parte, representando cerca de 3% das angiospermas atuais, como as magnólias, por exemplo. São as mais parecidas com os antepassados, então fizeram um grupinho aí só para elas. Reprodução das angiospermas. Uma angiosperma caracteriza-se por ser um organismo que apresenta órgãos vegetativos e reprodutivos. Os órgãos vegetativos são aqueles relacionados ao processo que mantém o indivíduo vivo, fotossíntese e respiração. São eles folhas, caules e raízes. Já os órgãos reprodutivos são aqueles diretamente relacionados ao ciclo reprodutivo das angiospermas, como a semente, a flor e o fruto, novidade evolutiva do grupo. A seguir, conheceremos melhor as principais características dessas estruturas e suas funções. A flor. As partes básicas de uma flor são androceu, gineceu, corola e cálice. Todas essas estruturas são originadas a partir de folhas modificadas, sendo que algumas espécies de flores podem apresentar uma ou mais dessas partes reduzidas. A corola é o conjunto de pétalas de uma flor, enquanto o cálice é o conjunto de sépalas. Tanto o cálice quanto a corola são estruturas consideradas estéreis, tendo como função a proteção e a sustentação das estruturas reprodutivas, além de atraírem agentes polinizadores, que é a coisa mais linda que uma flor. As flores podem ser vistosas, de cores e formas variadas, podendo exalar odores agradáveis e produzir néctar, um líquido açucarado que serve de alimento para os animais. No entanto, é importante lembrar que existem flores que não são coloridas nem perfumadas e que não produzem o néctar. O androceu é um conjunto dos estames, sendo cada um formado por uma antera e um filete.
são estruturas férteis masculinas, responsáveis pelos grãos de pólen. E o gineceu é um conjunto de carpelos, sendo cada um formado por um estigma, estilete e ovário, que são as estruturas férteis femininas, responsáveis pela produção dos óvulos, que ao serem fecundados, dão origem às sementes. Os óvulos ficam abrigados no interior dos ovários, estruturas que após a fecundação e formação do fruto, formam o fruto. Então, o fruto nada mais é do que o ovário que foi desenvolvido depois que o óvulo foi fecundado. Então, forma a semente, do ovário se forma o fruto. Então, quando a gente come um fruto, nós estamos comendo ali o ovário da flor que se desenvolveu. Dessa forma, o androceu e o gineceu são chamados de órgãos de reprodução. Então, aqui na figura dá pra gente observar bem, ó. Aquela parte amarelinha do miolo que eu acho muito bonitinha é a parte masculina da flor. Então, o amarelinho se chama antera e o cabinho se chama filete. E aqui dentro são produzidos os grãos de pólen, onde está o gameta masculino. E a parte do meio do miolo é a estrutura feminina da flor, formada pelo estigma, que fica bem em cima na pontinha, o estilete, que é um canalzinho, e o ovário, que vai se desenvolver e vai formar o fruto depois. A parte colorida são folhas modificadas, chamadas de pétalas. E embaixo eu tenho um conjunto de folhinhas verdes, chamadas de sépalas, e o pedúnculo, que é o cabinho da flor. As abelhas são evolutivamente próximas às vespas, mas em vez de terem hábito de nutrição carnívora, passaram a se alimentar dos recursos florais, pólen e néctar. Estudos apontam que o grupo das abelhas, Apidae, surgiu aproximadamente no mesmo período de diversificação das angiospermas, indicando íntima relação evolutiva entre os dois grupos, ou seja, cuidar das abelhas auxilia na preservação das plantas com flores e frutos e vice-versa. Viu? Importantíssimo preservar as abelhas. Se as abelhas forem extintas, o mundo vai ter uma grande dificuldade de produzir alimento para a humanidade. Então é muito sério isso. Fruto. A chegada do grão de pólen ao estigma da flor é denominado polinização. Nas angiospermas existem vários mecanismos de polinização, como a atração dos animais para a realização do transporte dos grãos de pólen. No grupo anterior, nas gimnospermas, que não tem flores, a gente viu que a maior parte da polinização é feita pelo vento, já que o estróbilo não é tão bonito assim. E no caso aqui das angiospermas, nós temos as flores, né? Para atrair os agentes polinizadores, os animais, os insetos e o vento também. Ao comer os frutos, os animais engolem também as sementes, que geralmente atravessam o tubo digestório intactas, ou seja, não são digeridas. As sementes são eliminadas no ambiente por meio das fezes e, em geral, em locais distantes da planta-mãe. Esse fato favorece a dispersão da espécie para novos territórios. De maneira geral, quando o grão de pólen atinge o estigma, 2 gametas masculinos chegam ao ovário, promovendo a chamada dupla fecundação. Ela é outra novidade evolutiva da angiosperma. Um gameta masculino fecunda o gameta feminino, dando origem ao embrião. Já o outro dá origem ao endosperma, que acumula substâncias para a nutrição do embrião. Após essa dupla fecundação, o óvulo se desenvolve formando a semente e o ovário se desenvolve formando o fruto. Os frutos protegem as sementes e auxiliam em sua dispersão. Eles podem ser coloridos, suculentos e servir de alimentos para muitos animais. Existem diversos tipos de frutos que são classificados de acordo com sua anatomia. Uma das classificações possíveis divide o fruto em carnoso e seco. Os frutos carnosos são caracterizados por possuírem uma polpa, um tecido responsável pela atração de animais dispersores, e a gente inclusive come muitas delas. Já os frutos secos não formam polpa, apresentando outras estratégias de dispersão, como pequenos ganchos que grudam no pelo dos animais. Existem também, já ouviu falar no carrapicho? É um tipo de fruta. Existem também estruturas que lembram asas, formando os frutos alados, que são dispersos pelo vento. Estudamos a conquista do ambiente terrestre pelas plantas.
pudemos observar como as diferentes espécies se adaptaram ao ambiente terrestre, com enfoque no surgimento das estruturas que as tornaram independentes da água para a reprodução. Esse passo, alinhado ao surgimento de estruturas capazes de controlar a perda de água, possibilitou a diversificação das plantas e assim a expansão desses organismos por todo o planeta ao longo dos últimos milhões de anos. Estruturas de controle da perda de água. A partir das pteridófitas, as plantas passaram a apresentar estruturas que evitam a perda de água. As mais importantes são as substâncias que recobrem as folhas, como os diversos tipos de cera, além das células especiais denominadas estômatos. Os estômatos têm a capacidade de abrir ou fechar um pequeno orifício, chamado de ostilo, pelo qual as plantas trocam gases com a atmosfera e assim acabam regulando também a perda de água por evaporação. Certo? Encerramos aqui então nossos 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, angiospermas e as gimnospermas. Sendo que à medida que vão surgindo os grupos, as plantas vão ficando cada vez mais especializadas, mais aprimoradas, com vários tipos de estruturas e de órgãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço.